Meus irmãos e irmãs queridas, eu quero ler aqui um versículo em João 15, 16. João 16, um versículo bem conhecido. João 16, 33. João 16, 33. O Will pregou em João a semana passada. Eu amo muito talvez seja o evangelho que mais eu leia. Amo muito o evangelho de João, que é essa pregação, essas falas de Jesus. E Jesus está dizendo assim, João 16, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso, tudo isso que ele vinha dizendo, que olha, eu vou, mas vai vir o Consolador. Eu falei por parábola, mas agora eu vou falar de forma clara. E eles dizem, agora a gente está entendendo. Vocês ainda não estão entendendo, vocês vão fugir, vocês vão se dispersar. Mas eu estou dizendo tudo isso, não é para que vocês ganhem uma espécie de conhecimento perfeito das coisas, porque quando vier o Consolador, ele vai revelar todas as coisas. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. Antes de mais nada, que vocês tenham paz. Calma o coração de vocês. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz. Eu estou dizendo essas palavras para que vocês se acalmem, para que vocês tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje, meus irmãos, na tradição cristã, é o dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Pentecostes é isso mesmo, o Penta, sabe o Penta, Pentecostes. 50 dias após a ressurreição, após a Páscoa, os judeus comemoravam a festa, que primeiro era uma festa da colheita, uma festa para celebrar a colheita. Depois de um tempo, essa festa passa a ser uma festa que celebrava o recebimento da lei, o recebimento das tábuas da lei. Começa a celebrar, então, 50 dias depois da Páscoa, a gente celebra o recebimento das tábuas da lei. E tem 50 dias que Jesus ressuscitou. Essa é a ideia, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, e eles estão reunidos. E eles estão fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem, que é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estão lá. E eles estão seguindo com a vida deles. E eles têm festas. E eles estão na festa de Pentecostes. Eles têm festas. Eles continuam judeus praticantes. Eles continuam na religião deles. Eles continuam praticando os ritos. Eles continuam fazendo as coisas. E eles estão reunidos nessa festa. Estão ali celebrando, talvez de um modo até opaco, a colheita, talvez de modo até opaco o recebimento da lei, talvez assim, não sei se isso ainda faz sentido. Sabe quando você faz festa, não sei se faz sentido, eu estou indo nesse culto de Pentecostes. O que é mesmo Pentecostes? É o Penta, 50 dias depois da Páscoa, a gente se reúne e a gente diz, Deus enviou a lei, amém, glória a Deus. A nossa vida vai tocando, a gente vai indo no templo, a gente vai celebrando as nossas festas, a gente vai fazendo as coisas que a gente tem para fazer, as nossas festas religiosas que são importantes, a gente vai repetindo os ritos, e eles estão reunidos para fazer isso, e de repente, vem um som, um vento veemente, e enche toda a casa. E aí eles veem línguas repartidas como de fogo. Você imagina essa imagem? Você vê línguas repartidas como de fogo. Na minha cabeça tem umas imagenzinhas que a gente fez, que é um foguinho na cabeça da gente, assim. Um foguinho na cabeça da gente. Mas talvez seja até mais, talvez foi uma imagem mais, porque língua repartida como de fogo sobre todo mundo. E de repente eles estão vivendo a vida deles, mas de repente uma coisa invade o lugar e eles começam a falar em novas línguas, e eles começam a dizer coisas que eles mesmos não entendem,
E eles começam a dizer coisas que eles não compreendem, mas eles sabem que estão dizendo. Eles são tomados por uma alegria, eles são tomados por um contentamento, são tomados por esse ânimo do Espírito, eles são tomados por essa coisa e de repente eles começam a falar novas línguas. E o que se diz é que existia gente de todos os lugares, e eles começam a falar na língua das pessoas. E as pessoas começam a ouvir as coisas e as maravilhas de Deus na sua língua materna, que é muito significativo, porque às vezes a gente fala com o outro na nossa língua, mas não na língua materna, na língua do coração. E na língua materna não é só na língua da mãe da gente, mas é mais que isso. É aquela língua que fala o coração da gente. Embora a mãe da gente, né, a senhora fala muito ao meu coração. A língua materna. Olha, eu sei de você. E eles começam a falar as maravilhas de Deus na língua um dos outros. Se lá, isso não dá para esquecer, se lá, quando houve a dissensão, quando o Senhor desce e espalha, quando Babel está se organizando e dizendo, a gente vai ter uma língua só, a gente vai falar só um jeito, a gente vai falar o jeito, a verdade. Tem um jeito certo de dizer as coisas. Sabe essas coisas que a gente vai aprendendo aquele jargão e todo mundo vai funcionando dentro daquele negócio, dentro daquele vocabulário, dentro daquele léxico. Todo mundo fala assim, todo mundo repete assim. E o Senhor olha para aquilo e fala, nossa, isso está ruim. Isso está ruim, porque está todo mundo falando igualzinho. E parece que isso é bom. Nossa, não é bom que a gente fale a mesma coisa? O Senhor fala, não, isso é muito ruim. Porque quando um só fala alguma coisa, quando todo mundo está falando uma língua só, está falando a língua de alguém que determinou. Esse é o jeito de falar. Aqui se funciona assim, porque nós temos objetivos, que é erguer essa grande torre. E o Senhor desce e espalha eles, e dá a cada um uma língua. E aí, na Bíblia diz que então a gente ganha, é assim que nascem as línguas. A gente vai falando outra língua e se embaralha, todo mundo se espalha. Todo mundo se espalha pelo mundo. E assim começa. Já no Pentecostes, o que acontece é, o Senhor desce de novo, o Senhor desce de novo, derrama sobre eles fogo, e o que acontece é, agora eu ganho a capacidade de falar com o outro. Então, se antes o Senhor estava dizendo assim, eu preciso destruir essa estrutura de poder que fazem as pessoas falarem tudo igualzinho. Eu preciso acabar com isso, eu não gosto disso. Eu criei gente muito diversa, eu não gosto disso. O Senhor não gosta, aliás, os russos dizem que o diabo mora nesse lugar da única voz. O diabo mora aí. A hora que uma única voz se faz, diz assim, essa é a verdade. Temos um problema. Temos um problema. Porque nessa hora, todo o resto de línguas está descartado. E o Senhor então desce, faz essa confusão dessas línguas. Mas agora no Pentecostes, o Senhor desce de novo nessa festa. E aí o que ele faz é, olha, eu vou dar agora a capacidade de vocês se comunicarem. De que jeito? De que jeito? Você vai aprender a falar a língua materna do outro. E você vai contar para o outro as maravilhas de Deus na língua dele. Eu diria que esse é o maior milagre e essa é a oração que a gente tem que fazer todo dia. Como que eu, ao me dirigir a você, consigo contar as maravilhas de Deus na sua língua, não na minha. Não chegar e dizer assim, olha, essa aqui, ó, você precisa entender. No meu nome mesmo. Como que eu consigo dizer a palavra de Deus de modo que a palavra de Deus não seja minha, mas seja a voz dele falando ao seu coração? E como é que você consegue se virar para alguém e dizer assim, eu não estou falando sobre mim, eu queria falar a palavra de Deus ao seu coração? Esse é o milagre. E esse também é o signo da universalização do Evangelho, que é a ideia, então, que o Evangelho será espalhado por toda a terra. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo aqui também, que é, eles são galileus, e eles são essa gente pobre e letrada, e vocês sabem que os pobres não recebem boa educação. A gente não recebe boa educação, eles não querem educar a gente.
Eles são galileus. E eles mal falam a própria língua. Eles mal falam a própria língua. Então, o que acontece quando eles começam a falar outras línguas é: mas não são galileus? A pessoa não diz: não são nossos irmãos judeus? Eles não dizem isso. Eles não dizem assim: ah, não são esses nossos irmãos? Todo mundo é irmão, né? Todo mundo é irmão, todo mundo está na mesma religião, todo mundo está na mesma igreja. Mas a hora que alguém que é da Galileia começa a falar em inglês, em francês, em aramaico e hebraico, sei lá o que for, e começa a falar em grego, as pessoas olham: mas não é galileu? O cara não é galileu, o cara não é da ZL? Como é que pode gente da ZL falar essa língua? Não são galileus esses aí? Não são galileus? E aqui nasce uma outra voz, esse ânimo do Espírito que muda as coisas, porque o Pedro que era tímido, o mesmo Pedro que disse: eu não faço parte não, que se envergonha, é o que ganha uma língua, e diz assim: vejam bem, deixa eu falar para vocês, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, e mais que isso, deixa eu contar para vocês, sabe o Jesus que andou entre vós fazendo o bem? Sabe o Jesus que andou entre vocês fazendo bem? Esse mesmo Jesus foi crucificado por vocês com o consentimento de todo mundo. Vocês lembram? Ele fez mal para você algum dia, querido? Você fez algum mal? Não. Sabe ele? Então, ele prometeu que isso ia acontecer com a gente. Sabe ele morreu, mas a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou e nós o vimos, ele visitou muitos de nós, a gente se encontrou com ele. E eu digo a vocês que o seguinte: olha, se arrependam porque a luz veio ao mundo e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Então esse homem ganha uma voz. A descida do Espírito faz com que a gente ganhe voz, que a gente saia de um lugar de timidez, de um lugar de opressão, e se levante e diga não. Porque o que está acontecendo no livro de João, inclusive, enquanto o mundo pensa que está matando Deus, matando Jesus, Jesus está dizendo: eu estou expondo vocês, eu estou expondo vocês, eu estou expondo todo pecado de vocês. É uma inversão. O livro de João está dizendo assim: vocês acham que... Deixa eu contar a história para vocês. Vocês acham que o mundo está vencendo Jesus? Então, tem uma outra narrativa. Que ele diz o seguinte: quando o Espírito vier, todavia digo-vos, o versículo 7 do 16, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, o Consolador é essa presença de Deus em nós, mais que uma presença física, mas é esse ânimo, esse lugar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente ouve isso: o Senhor vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui ele vai jogar luz, ele vai esclarecer, ele vai dizer: o convencimento eu vou jogar uma luz sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo. A gente fala: Jesus vai pegar todo pecador. Vai pegar todo pecador. Aí ele fala assim: do pecado, porque não crê em mim. Olha o pecado que ele está dizendo. O pecado que ele está apontando há um pecado porque a luz veio ao mundo e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Está dizendo assim: o Espírito Santo vai convencer do pecado, não para dizer assim: eu estou te vendo, o pecado que você está fazendo. Está dizendo assim: ele convence o mundo do pecado, o sistema do pecado, convence no sentido de joga a luz, de denuncia. Ele convence o mundo do pecado à medida que ele denuncia, joga a luz. Sabe o seu pecado, mundo? Sabe o seu pecado, sistema? Sabe o seu pecado, mundo? O seu pecado é porque você não crê em mim. Eu andei entre vocês fazendo o bem, e vocês dizem: não importa, a gente nem liga para esse bem, você é mais uma pessoa fazendo bem, e daí, não quero nem saber. Eu andei entre vocês fazendo sinais e maravilhas, e vocês não creem em mim. Então, o Espírito vai dizer assim: olha só, olha o pecado do mundo. O pecado do mundo é que ele não crê em mim. E da justiça, porque vou para o meu Pai,
e não me verei mais. Da justiça no sentido de dizer assim, vocês acham que estão me matando? Que estão me destruindo? Eu estou indo para o meu Pai. Deus está me acolhendo. E da justiça e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Como eu disse na nossa Páscoa, o que está acontecendo na cruz é uma exposição do mal. Vocês estão fazendo mal e eu estou expondo o que está acontecendo. Jesus está expondo, é a brincadeira que eu fiz. Jesus está gravando toda a maldade. Você vai fazer? Está aqui, ó. E o Senhor está fazendo o milagre de dizer, o meu servo não será destruído, não, o corpo dele não será destruído, mas será ressuscitado. E daqui, desse processo, disso que acontece, desse espírito que chega, Pedro se levanta e diz, então, deixa eu contar para vocês. E quando ele conta, quando esse homem da Galileia, quando esse homem com pouca instrução, quando esse homem que era um pescador, um trabalhador se ergue e diz, deixa eu contar para vocês, e deixa eu convidar a vocês ao arrependimento. E eles dizem, o que a gente precisa fazer? Vocês se arrependerem, sejam batizados em nome de Jesus. E naquele dia, 3.000 homens se converteram, 3.000 pessoas se converteram. O Pentecoste deixa de ser, então, essa festa judaica do recebimento da lei, e passa a ser, para esse grupo, o dia em que o Espírito desceu sobre nós. O Pentecoste, que era a festa de, olha os 10 mandamentos, passa a ser, rapaz, desde que o Espírito desceu, eu nem lembro mais dos 10 mandamentos, como memória. A minha memória é o dia que eu fui recebido e cheio dessa alegria. Agora eu estou fazendo uma nova memória. O nome da festa é igual, é Pentecostes. Mas agora tem uma outra memória sobre esse dia. E para mim também Pentecostes é isso. E para mim também o Pentecostes é isso, porque o Pentecostes, para mim, é o dia que eu senti aquela alegria do Espírito na minha vida. Puxa vida, esse dia o Senhor me visitou. O Senhor me visitou. Isso é o Pentecostes. O Pentecostes para mim é muito parecido com o que aconteceu com esses homens, porque, como vocês sabem, eu cresci lá com a minha mãe na Assembleia de Deus e meus irmãos. O Pentecostes é esse dia que você é tomado por uma alegria que você diz, cara, eu não sei. Sabe assim, você vai para aquele final de semana e você chora, ora, e você, parece que o mundo não existe mais. Parece que o mundo não existe mais, que nada mais existe, porque você foi tomado por um poder. Minha mãe está aqui hoje, eu estou me lembrando, quando ela me levou para ser batizado com 11 anos lá no Belém, aqui no Belenzinho. E eu fui ser batizado, e eu estava naquela fila do batismo, aquele monte de irmão. Eu só chorava. Eu queria tanto falar em línguas, eu não falava, nunca consegui falar direito em línguas. E eu só chorava na fila. E aquele barulho pentecostal, aquela gente chorando, aquela gente dando glória a Deus. Aquela gente alegre, aquela gente cheia de esperança, aquela gente dizendo, a minha vida vai mudar, porque hoje é o dia do meu batismo. E eu tinha 11 anos. E a hora que eu desci as águas e que eu me levantei, parece que eu era outra pessoa mesmo. Eu fiquei tão leve. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Fiquei tão leve. 11 anos. E eu fiquei tão leve, tão feliz, tão realizado. Eu estou batizado. E Então eu era também esse menino da Galileia. Aliás, eu sou esse menino da Galileia. Eu sou esse menino da Galileia que recebe esse poder. Não me vejam com maus olhos, meus irmãos. Você também recebeu essa alegria. Que recebe esse poder. É como se daquilo que o menino da Galileia
Não pode ser assim. Isso não parou desde lá. A visitação do Espírito Santo, portanto, dá voz a gente. Dá a gente também essa capacidade de falar o coração do outro, mas dá uma voz para a gente se colocar contra o mundo. E seja ele todo mundo. Porque o que acontece depois disso é as aflições. Esse dia foi glorioso. Mas depois disso, né, Adriana, você sabe muito bem, começam as aflições. Porque a gente vira adolescente, aí você começa a ser adolescente, as pessoas não suportam adolescentes. As pessoas não suportam adolescentes. Eles não suportam a nossa alegria. Eu, adolescente ainda. Eles não suportam a nossa alegria, eles não suportam a nossa impetuosidade, eles não suportam que a gente se mexe, eles querem a gente paradinho. Aí começam as aflições. Aí começam as aflições. Aí começa assim, puxa, eu recebi Jesus, mas parece que todas as aflições. E não é aflição do mundo, não, viu, irmãos? É aflição ali na igreja. Do mundo também, mas na igreja começam as aflições. Porque você está cheio de Jesus, cheio do Espírito, e a pessoa diz, mas desse jeito Jesus não gosta. Desse jeito ele não gosta, ele gosta do meu jeito que ele, Jesus deu o padrão para mim. Você tem que ser essa pessoa que eu imagino. Jesus me deu a medida da arca para a vida dos outros. Ó, penso que a pessoa tem que ser desse jeito. Então, vamos reproduzir pessoas desse jeito. Então, logo vem as aflições. Logo vem as aflições. Logo eu estava tomado por aflições, por perseguições, por loucura. Meu Deus, mas que coisa é essa, meu Deus do céu? Mas não diz que a gente está salvo, e aí já começam as questões. Não diz que a gente estava salvo pela graça, mas agora parece que não é graça, parece que é lei. Aí eu ficava sempre perguntando, mas não diz que o Senhor nos ama e a gente está salvo? Aí depois não estava salvo, aí eu amanhecia salvo, eu dormia condenado, eu sonhava que Jesus voltou e eu fiquei, mas era um inferno, meus irmãos, como eu já contei a você, era um sofrimento. No mundo tereis aflições, eu estou contando parte delas, na igreja também, só para acrescentar por minha conta e risco, porque a igreja também é o mundo. A igreja também, não a igreja corpo de Cristo, a igreja instituição também representa o mundo. Porque eu vejo uma pessoa lá, Wagner, menos aí, você está muito, e aí eu não deixo a pessoa se expressar, aí fico tentando pegar a pessoa, encurtar a pessoa, deixar a pessoa no meu quadrado, a pessoa tem que ficar no quadrado, e aí você vai vivendo aflições, e você vai olhando para o mundo e vai dizendo, não tem jeito. E o ânimo que eu recebi, essa experiência do Espírito que eu recebi, parece que vai se apagando, porque a gente vai confundindo o Espírito de Deus, o Jesus que a gente recebeu, com o sistema, com a igreja. É o que acontece com João. João está no chão, e quando o Senhor o toca, ele se vira, e ele primeiro, antes de ver o Senhor, ele vê os 7 castiçais. Entre a igreja, entre nós e Jesus está a igreja, e a gente tem que lidar com ela. A gente olha assim, eu quero Jesus, aí os 7 castiçais estão na frente, assim. Aí no meio está Jesus, mas você tem que lidar com cada Filadélfia, tem que lidar com tudo isso, porque quando a gente se vira para o Senhor, o que a gente tem é a igreja, o que a gente tem são as aflições de viver em comunidade, né? Eu estou talvez indo para outro canto, mas veja, o que acontece, e eu repito para passar para outro ponto, olha, o que acontece é, essas pessoas ganham voz, esses galileus, essa galera da Zona Leste, essa galera ganha voz, ela ganha expressão, ela diz, eu aprendi a falar. Vocês podem ver, meus irmãos, os crentes são as pessoas que se dão bem em muitos lugares, porque a gente aprendeu a falar. Os pobres que aprenderam a falar, sabe? Você treina isso na igreja, você treina esse negócio, você ganha uma voz. Você fala, nossa, você sabe, você não tem vergonha de falar em público? Não, eu desde pequeno, o Senhor me usa lá na igreja. Não tenho vergonha, você vai falando, você vai se expressando, você vai ganhando uma voz, você vai pensando. E a gente recebe um poder
que nada na estrutura social pode nos dar, que é o poder do Espírito, que move o seu coração. Diz assim: eu tenho uma alegria porque Jesus me encontrou, e isso me sustenta, e isso é o meu ânimo. E aí ele diz, e aí eu queria pensar com vocês, tem de bom ânimo. E eu queria pensar nesse tem de bom ânimo, porque a gente, em geral, pensa tem de bom ânimo como uma bronca, sabe? Tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E ânimo é da mesma fonte semântica de ânima, de sopro, de alma. Tem bom ânimo, é uma força da vida. Ânimo como força da alma. Quando a gente diz que alguém está desanimado, a gente está se referindo à força vital. Não é igual a pessoa está triste. Alguém triste, a gente diz: nossa, você está triste. Quando a gente diz você está desanimado, parece que uma coisa vital em você está apagada. O desânimo é essa perda de vitalidade. Essa perda de vitalidade. A pessoa perde vitalidade, sabe? Você está desanimado, né? É diferente de triste. Você está triste. O triste estou triste, mas é processo, mas não perdi o ânimo. O desanimado eu estou sem força vital. O desânimo é sem força vital. É aquele estado que a gente fica assim: nossa, eu estou sem força vital. Eu não consigo olhar para dentro e reunir força para me erguer. É desse ânimo que a princípio Jesus está falando. Tem de bom ânimo, reorganiza. Deixa eu contar uma coisa para vocês que me impressionou bastante. Acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui, que é a história do Krenak, quando acontece tudo em Brumadinho, que vem aquela lama toda e toma o lugar todo, e o lugar todo está tomado de lama, e você olha assim, você não vê mais rio, você não vê mais nada. Eu amo esse exemplo, o Will sabe disso. Você não vê mais rio, você não vê mais nada, só vê lama. E uma pessoa da tribo tem um sonho. Ela tem um sonho que o rio, que é o avô deles, mergulhou bem fundo e que um dia ele vai voltar. O rio, você está vendo só lama, mas o rio, meu avô, mergulhou fundo e ele disse que vai voltar. Ânimo é isso. É a ideia de que você olha para as coisas e diz: só tem lama, mas tem uma força, uma pequena força. O rio continua fluindo. É reencontrar o rio debaixo da lama. Ter bom ânimo é reencontrar o rio debaixo da lama. Está tudo estranho. Eu estou tendo aflições, essas aflições começaram a criar um problema para mim tão grande, que eu já não vejo possibilidade de me reconectar ao rio, ao Espírito, porque existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Águas que correm do trono de Deus. Existe esse rio, existe um rio que está correndo. Só que às vezes o rio está obstruído por toda a lama das aflições. Ter bom ânimo é reencontrar o rio, é reencontrar a fonte, é reencontrar o lugar em nós, é reencontrar a força vital, é reencontrar esse lugar. É a ideia de ainda há vida em mim, porque ainda há vida em ti, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor está vivo em mim. É buscar o Senhor vivo em você. É se lembrar das coisas assim: não, tem um monte de aflição, mas o Senhor está vivo em mim. O Senhor continua vivo em mim. É estranho, tem muita lama, tem muita coisa, está muito esquisito, mas o Senhor está vivo em mim. E ânimo também é coragem de ser contra o não ser do mundo, porque o mundo quer que você não seja. O mundo quer que você entenda o seguinte: você não é, você não pode, você não. Para fora. O mundo quer tratar a gente desse jeito. Para fora, você não. E ter ânimo é dizer assim, afirmar o ser. É se levantar e dizer assim: Galileu, irmãos israelitas, deixa eu falar para vocês um negócio. Ter ânimo é afirmar sua condição de ser humano.
Ter ânimo é reencontrar essa condição de ser humano que se levanta e diz: não, 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 não. Eu não vou deixar que meu ser seja diluído pelo medo, pela violência, pelo mal. Eu me levanto contra isso. É o que Jesus faz o tempo todo. Jesus está se levantando o tempo todo contra isso, dizendo: não, 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 não. Isso são vocês, isso não sou eu. Ele está afirmando o tempo todo o próprio ser. Isso é ter ânimo. Ter ânimo como reafirmação do próprio ser, contra as forças que querem que você não seja, que querem que você seja destruído. O que as pessoas esperam é que a gente se conforme em ser quem elas querem que a gente seja. Você sabe, né? Para você, esse pouquinho já está ótimo, né? Tem que dar graças a Deus, inclusive, porque você nem merecia tanto, né? Porque você tem que se lembrar que você é um pecador. A gente adora lembrar que os outros são pecadores, né? Você é um pecador e tem que dar graças a Deus pela ração que você está recebendo. E você fica querendo comer picanha. Isso aí está errado. Você fica querendo experimentar da vida mais coisa, e você deveria se conformar ao lugar que foi dado a você. Ter bom ânimo é se erguer contra isso e dizer: não, 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 eu sou uma pessoa, você não vai me diminuir, eu não vou ser menos que uma pessoa. E por fim, ter bom ânimo como força, como resistência espiritual. Ter bom ânimo como resistência espiritual. Porque o que vai acontecendo conosco o mundo é violento, e à medida que o mundo é violento com você, você quer se tornar violento. Isso é responder. Ter bom ânimo não, tem uma força em mim, que não é essa força. Aí, são violentos com você, você diz: quer saber? Vou passar para o lado de lá da violência. Ter bom ânimo é essa resistência espiritual, que diz assim: você é violento comigo? Não serei. Eu não vou ceder a esse sistema de violência. É como se a gente dissesse: eu prefiro morrer entre os meus irmãos do que virar o capitão do mato. Sabe? Mas capitão do mato tem vantagens. Eu preciso pensar em mim. Tem até essa coisa bonita ainda. Eu preciso pensar em mim e minha família. É arrebentando os outros? Ter bom ânimo é resistência espiritual, dizer: não, eu não vou passar para o lado não vou ser capitão do mato de ninguém. Eu prefiro sofrer as consequências aqui, lutar, brigar, mas capitão do mato eu não me torno. Isso é ter bom ânimo, porque o mundo te violenta para que você também se torne violento. E você veja o que acontece nas nossas comunidades. As nossas crianças sofrem violência, aí eles se tornam violentos e aí eles são eliminados pelo sistema. E a gente diz: mas ele não prestava, né? Mas você não ajudou, mas ele não prestava, né? Então, o que o mundo quer é isso: eu sou violento com você, você responde como violenta, eu sou mais forte que você, eu te mato. Isso, problema resolvido. Era isso mesmo que eu esperava de você. Era isso mesmo que eu esperava de você. Eu esperava de você que você reagisse com violência. Por isso que a igreja de Deus é aquela que diz assim: nós estamos aqui para que você não reaja com violência. E a igreja de Deus sou eu, é você. Como é que a gente ajuda, como é que a gente coopera para que uma criança não reaja com violência? Porque a gente diz assim: não, você não precisa se tornar um deles. Tem outro caminho em Jesus. Você não precisa se tornar um deles, porque tem outro caminho em Jesus, tem outro caminho. Mas esse caminho dá certo também. Olha eu aqui, olha eu aqui. Eu sou testemunha viva que dá certo também. Tem outro caminho em Jesus, tem outro caminho. Só que o mundo quer te violentar, esperando: eu vou dar na cara, ele vai vir para cima. E quando ele vier para cima, eu o mato, eu o destruo, porque essa era a minha intenção. Inclusive o mundo costuma dizer, você já deve ter ouvido assim: as pessoas são ruins. As pessoas são tudo ruim. O mundo é tudo ruim. Não tem gente boa não, gente. E eu estou fazendo uma anedota, porque isso é dito de modo filosófico. Que
Na verdade, o ser humano é mau por natureza, é isso mesmo, e o que a gente faz o homem é lobo do homem, é uma luta de todos contra todos, afinal de contas, Hobbes já disse essa coisa, o que a gente tem que fazer é destruir uns aos outros. E você sabe que os pobres têm mais violência, então a gente precisa contê-los, a gente precisa... Que história é essa? Aqui não. Então você já me cutuca esperando que eu seja violento, para que você venha com a sua violência contra mim, e para que comprove a sua tese. Você me maltrata, você me faz mal, você me... Está vendo como essa pessoa é? É só falar com o Ed desse jeito, ele já reage. Eu já sei. Eu sei como cutucar. Que isso? Isso é maligno. Isso é maligno. O que o Senhor está dizendo é, tem outro caminho. E o mundo também decepciona a gente. A vida, o mundo decepciona a gente, porque a gente tem um monte de expectativa, que não é essa expectativa do Cristo, que diz assim, eu estou com Cristo, no mundo eu tenho aflição, mas tem um ânimo que está me levando, e a gente vai se decepcionando com o mundo, e aí sabe o que acontece com a gente? A gente se torna cínico. O cinismo é uma resposta à decepção com o mundo. A gente vai ficando, sabe assim, eu estou olhando, eles falam que a igreja é boa, que essa igreja é legal, progressista e tal, mas eu cheguei lá hoje, ninguém me deu um bom dia, sei lá, qualquer coisa. Ou até te deram um bom dia, mas a irmã fulana me olhou de um jeito esquisito. A gente está sempre, eu estou falando de coisas assim, mas a gente está sempre decepcionado, porque o sistema e a igreja, inclusive, não serão perfeitos. E o mundo te decepciona e você se torna cínico. E é isso que ele quer, que o mundo quer, que a gente se torne cínicos. A gente diz assim, eu creio, mas veja bem. Sei lá, tanto faz também, né? Tanto faz também. Tudo é relativo. O bem é relativo, o mal é relativo. Tudo fica relativo. E a gente vai ficando cínico. Mas a gente vai ficando cínico porque a gente é decepcionado pelo mundo. A gente se decepciona e a gente fica cínico. E o cinismo é uma das piores... Enfim, das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, porque a hora que você se torna cínico, você repete tudo, sem crer em nada, sabe? A lama parece que tomou conta do rio, parece que a lama tomou conta do rio, parece, porque o rio continua lá, mas você vai repetindo as coisas de modo cínico. Então, para dizer o mínimo, o mundo adoece, e a gente compra diagnósticos. O mundo nos adoece e a gente diz, realmente não há chance para mim. Isso aqui, inclusive, o doutor falou que é TDAH e não há formas nenhuma. O que você precisa entender, Will, que eu tenho TDAH. Então, como eu já disse semana passada, nenhum problema com o diagnóstico. O problema é a gente se limitar ao diagnóstico e dizer, a minha vida é o diagnóstico. O mundo adoece e a gente responde a esse padrão. Ter coragem espiritual, ter bom ânimo é você ter essa força espiritual que diz, isso não vai me dobrar. Uma vez eu escrevi, quando eu estava passando por uma fase bem difícil da minha vida, eu escrevi que o sofrimento me definha, mas não me define. Só hoje de manhã eu me dei conta que isso era um ato de resistência, que eu estava sofrendo demais, e eu falei assim, mas eu escrevi, o sofrimento me definha, eu me sentia, nossa, estou sofrendo, mas ele não vai me definir, o sofrimento não vai me definir, ele vai me fazer sofrer, sofrimento faz sofrer, mas não me define, eu não sou o meu sofrimento. Isso é ter bom ânimo. Ter bom ânimo é a gente reagir e dizer assim, isso não é a totalidade da minha vida, isso é só o que eu estou passando. É difícil a gente separar. É difícil a gente separar que, você está passando por uma coisa, mas aquilo não te define. Você é muito mais que isso, porque você é obra e criação do Senhor, feito pelas mãos dEle, e precisa se lembrar disso todos os dias. E existe um rio que está fluindo em você. Então o sofrimento pode até me definhar. Tem hora que, né, Davi?
Tem hora que você fala, meu Deus, isso aqui vai me matar, Senhor, isso aqui vai me matar. Mas você fala assim, isso não me define, eu não sou isso. Eu me ergo como voz profética, eu me levanto contra isso, eu me levanto contra o mal. E eu não vou dizer assim, o mundo está assim mesmo. Fazer o quê? É cada um por si. Cada um por si. Agora é cuidar do meu, né? Vamos ver aí. Quem chegar na frente, quem tiver força, que chegue na frente. Então, o desânimo é um adoecimento da esperança. O desânimo é o adoecimento da esperança. E esperança não é essa esperança de quem é iludido. Esperança é a esperança de quem sabe que a vida não está definida pelo momento que está vivendo. Tem uma força em mim, tem um espírito em mim, que age em mim e que é maior que tudo isso. Mas o desânimo é um adoecimento da esperança. É como se dissesse, eu nem ligo mais para a força que age em mim. Eu quero simplesmente... A gente tem fases na vida, estou terminando, meus irmãos. Tem fases na vida que a gente vai dançar com a morte. A gente vai bailar com a morte. Deixa, eu vou ficar aqui. E se eu morrer, às vezes até bom. De repente, no meu enterro, vai ter as pessoas dizendo, ele era tão legal, que gordinho legal. Ele era um gordinho legal. Aí você fica imaginando o seu enterro. No meu enterro vai ter as pessoas me amando. Você vai se brincando com a morte. Vai se jogando para a morte. Vai dizer, deixa isso me destruir. E a vida insistindo com você, dizendo, não. Inclusive, sem querer me alongar, às vezes você adoece porque a vida está lutando com você. Sabia, meus irmãos? Sabe, você tem uma força tão grande de eu não quero, e a vida diz, mas eu quero. E essa tensão às vezes adoece a gente. Porque tem uma parte de você que se recusa a morrer. Tem uma parte de você que diz assim, tem um ânimo em mim que se recusa a morrer. E, olha, talvez a coisa mais difícil na vida seja fugir. Fugir da vida que está insistindo com você. Porque uma coisa é certa, a vida insiste com você. Você pode dizer assim, não estou nem aí, eu não ligo, está tudo ruim mesmo. E a vida diz assim, não, mas eu continuo insistindo com você. Essa força continua insistindo. Mas você, eu queria desistir. Mas de repente aparece alguma coisa, uma força que insiste com você. Então, você não só... É essa maravilha. A gente não entende. Quando a gente diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me segue, vá atrás de você. Você está lá dizendo, eu não quero saber de bondade nem misericórdia, eu não estou nem aí. Eu vou chutar o pau da barraca, eu quero saber. Agora eu vou para cima. E bondade e misericórdia estão atrás de você. Eu não quero bondade e misericórdia. Eu quero confirmar que está tudo ruim mesmo, que a vida não presta. E bondade e misericórdia estão atrás de você. Porque a graça de Deus é uma coisa insistente. A graça de Deus não é uma gracinha. A graça de Deus é uma bondade, uma vida que insiste com cada ser humano. Com cada ser humano e diz assim, você está fugindo? A vida fica atrás de você. Bondade e misericórdia vão te seguindo, vão te cercando. E você vai tentando, não, eu quero fazer outra coisa, eu não quero bondade e misericórdia. E a coisa te cercando. Aí quando você está lá tentando fazer o mal, agora eu vou arrebentar. Chega alguém e te faz bem, é bom com você, te fala uma palavra de amor. Você fala, que raiva, eu queria continuar na minha vibe de destruição. E de repente eu sou visitado por bondade e misericórdia. A graça de Deus é essa coisa que nos persegue. Por isso que é muito sério a gente recalcitrar contra a graça. Porque quando a luz aparece, a gente diz assim, eu não quero saída, porque o que eu gosto mesmo é de ficar aqui, nesse lugar. Então, meus irmãos, desânimo é um adoecimento de esperança. O desânimo é esse lugar. A vida está lá. Sabe água parada? A vida está lá. Você fala, não, deixa. E a vida está dizendo, eu estou aqui. O rio mergulhou para baixo. A lama está aí em cima, o rio está lá. E o rio vai insistir com você. Eu acho que a palavra se eu puder dizer uma palavra essa manhã é, o rio de Deus
a graça de Deus e o amor de Deus vão continuar te incomodando. Vão continuar. Eu vou te revelar seu pecado. Sabe qual é o seu pecado? Você não está crendo em mim. Eu pensei que o Senhor ia falar de outra coisa, no negócio que eu estava fazendo. Aí pensei que o Senhor ia apontar. O Espírito vai apontar o seu pecado. Eu pensei, ai meu Deus do céu, ele vai falar daquelas coisas que eu estou fazendo. E ele diz, você não está crendo na minha bondade que te persegue todos os dias. Você não está crendo nessa bondade que se manifesta todos os dias com você. Você não está crendo. Ele diz, esse é o meu pecado? Esse é o seu pecado. Eu pensei que o Senhor ia falar de outra coisa. Porque eu estava me referindo à lei. Seria ótimo que fosse um negocinho que eu cumpro. Seria ótimo que o Senhor dissesse assim, seu pecado é que você está fazendo isso aqui, o item 3. O item 3. Você falhou no item 3. 3.4, eu estava lendo aqui minha lei. No 3.4 você deu uma mancada. Senhor, eu vou lá e resolvo. Eu resolvo o 3.4. O Senhor me dá uma prorrogação do 3.4? Desse item da lei? Vamos ver. Não, o Senhor chega e diz assim, sabe qual é o seu pecado, meu filho? Sabe qual é o seu pecado, mundo? Você deixou de crer em mim. Você deixou de crer em mim. Você deixou de crer na bondade, no amor e na misericórdia. E aí, quando isso acontece, para que a gente serve? Desculpa o peso das palavras de Jesus. Para ser pisado pelos homens. Para ser pisado pelos homens. Porque vocês são sal do mundo, luz do mundo, sal da terra. E aí, se vocês não forem luz, se vocês não forem sal, vocês serão pisados pelos homens. Não é que Jesus fala assim, eu vou dar um castigo para vocês. Vocês vão virar tapete de gente. Jesus está dizendo assim, essa condição, que não se sabe luz, nem se sabe sal, vai servir para isso, entendeu? Porque o mundo quer pisar em você. Quer pisar em você, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo desse jeito. A gente poderia ficar falando de Jesus agora, de tudo que ele fez. Desse jeito, ele venceu o mundo com esse ânimo. Eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu vim, eu sei o Espírito que pousou sobre mim quando eu me batizei. Quando eu fui ali no João, cheguei ali no Rio Jordão e falei, me batiza, João. E eu não precisava disso, mas me batiza, João. A hora que o João me batizou, o Espírito de Deus desceu sobre mim. Eu sei disso. E eu posso estar vivendo todas as aflições da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei. Então minha oração hoje é que o Espírito de Deus, a Ruá divina, desça sobre nós, venha sobre nós. E é um vem sobre nós que emerge de nós. Porque já está em você. A minha oração é enche no Senhor, faz lembrar do Cristo em nós, faz lembrar de Cristo na gente, faz lembrar de Jesus na gente, de Jesus atuando na gente. A palavra de Deus nessa manhã para você, se reencontra com Jesus que já está em você, se encontra com o rio da vida que já está em você, e que por conta das aflições, a gente vai dizendo assim, eu não vou ter ânimo, deixa o ânimo, mas o rio da vida continua insistindo com você, para que você se erga. Você que é da Galileia, você que é da Zona Leste, você escute a voz do Senhor te chamando e dizendo, eu vou derramar sobre você o meu Espírito e a minha glória. E você sabe quando o Senhor derrama o Espírito dele sobre nós, você sabe, você já experimentou isso. Quando você sente aquela maravilha, você diz assim, não preciso de mais nada. Você esquece de tudo. A hora que você estaria orando, que seu coração se enche, você esquece de tudo. Parece que não precisa de nada, engraçado. Eu nem lembro das coisas. Eu sou tomado por essa certeza de que eu estou em Deus e Ele está em mim. Amém, meus irmãos?